Pedido de Fernando Diniz, enfim atendido. Renovação de Puma Rodrigues a caminho. Verratti fora do Vasco da Gama. Amigo vascaíno, neste último sábado aconteceu algo que dificilmente o torcedor vascaíno está acostumado a ver. Além disso, muitas outras informações e novidades neste Fala Gigante, que chega na tarde desta sua segunda-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades do nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e caso ainda não seja um inscrito, já se inscreva no nosso canal. Para você que não sabe, eu estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo saindo sempre pontualmente às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações aqui do nosso Vasco. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Eu conto muito com você. Conto muito aí com o seu like, o seu joinha, que é fundamental para a divulgação aqui do nosso canal, e a sua inscrição também para aumentar, o número de inscritos do canal do Gigante Vasco. Show de bola? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, falar logo, amigo vascaíno, do nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com vocês este Fala Gigante falando sobre treino, tá? Porque hoje, pela parte da manhã, aconteceu no CT Moacir Barbosa o primeiro treino de preparação do elenco Cruz Maltino, olhando para a partida que vai acontecer nesta próxima quarta-feira contra a equipe do Palmeiras. Uma manhã calorosa na cidade carioca. Tivemos aí algumas caras novas treinando novamente junto com o grupo. Informações importantes sobre essa sessão de treino que aconteceu na manhã desta segunda-feira eu vou trazer a você na parte da noite, no nosso Boa Noite Gigante. Então, desde já eu te aviso, fique ligado e aguarde por volta das 8h30 da noite. Eu venho aqui trazendo tudo a vocês sobre o treino do nosso Vascão. Com relação aos compromissos dessa semana, o Vasco treinou hoje após folga que o elenco ganhou ontem no domingo, após vencer o Cruzeiro no sábado. Amanhã, dia 30, o treino também acontecerá pela parte da manhã e logo em seguida o elenco Cruz Maltino viaja para São Paulo. Quarta-feira, às 7h30 da noite, o Vasco enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, ou aliás, às 7 horas em ponto, enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, retorna ao Rio de Janeiro logo após a viagem. Quinta à tarde tem treino no CT Moacir Barbosa, sexta pela parte da manhã, sábado também, e no domingo enfrenta a equipe do Vitória dentro do Caldeirão de São Januário às 16 horas, 4 horas da tarde. O elenco que está muito focado, um elenco do Vasco que está querendo muito e em busca, de grandes coisas para a temporada de 2025. O Vasco que hoje tem 30 pontos no Campeonato Brasileiro, 11ª colocação. O Vasco ainda terá pela frente mais 13 partidas a se disputar, ou seja, mais 39 pontos em disputa. Há uma possibilidade, sim, muito real do Vasco pegar uma vaguinha na Libertadores do ano que vem. Além disso, o Vasco está classificado para as semifinais da Copa do Brasil no final do ano. Ou seja, o Vasco da Gama tem grandes possibilidades de entregar ao torcedor vascaíno um grande ano, uma temporada de fato histórica. Até porque, vamos ser sinceros, vamos ser coerentes, o grande objetivo do Vasco da Gama tem que ser chegar aos 45. Chegou aos 45, esquece brasileiro e começa a focar na preparação para a Copa do Brasil. O Vasco tem que trabalhar exatamente dessa forma, porque há uma grande possibilidade do torcedor vascaíno reconquistar a Copa do Brasil após 14 anos. Em busca do bi. Vambora, amigo torcedor. E é claro, o elenco está todo se preparando. O Lucas Piton, um atleta que infelizmente vem desfalcando o Vasco nos últimos jogos. Ontem, mesmo diante de o elenco ter ganhado folga, estava lá no CT Moacir Barbosa treinando, ou seja, ele está se recondicionando fisicamente, está se preparando, ele que ainda não está treinando com o elenco Cruz Maltino, está
ainda, né, separado do grupo principal, está tentando acelerar essa sua recuperação para que o quanto antes novamente venha a ser reintegrado ao grupo. Mas está no foco. Enquanto, é claro, Lucas Piton não está à disposição, o técnico Fernando Diniz vai confiando no seu lateral esquerdo, chamado Puma Rodrigues, né? Um lateral direito de origem que vem sendo um dos grandes nomes, destaques e acho que, ao meu ver, até a grande surpresa desse elenco cruzmaltino, porque depois que o Puma entrou na lateral esquerda, o Vasco passou a vencer os seus jogos e não mais sofrer por aquele lado do campo. Além disso, até gol o Puma Rodrigues marca. Importante lembrar que contra o Bahia, o Puma foi um dos autores do gol do nosso Vascão. Vem jogando muita bola, vem se tornando uma peça de destaque e é importante lembrar, o Puma Rodrigues é um jogador que tem um contrato com o Vasco apenas até o final da temporada. E automaticamente, amigo torcedor, é um ponto de preocupação. A gente está falando hoje de um jogador que é um dos grandes nomes desse elenco, um atleta que vem chamando a atenção do torcedor vascaíno e também do futebol brasileiro, mas que tem um contrato com o Vasco apenas até o final de 2025. E aí, o Vasco vai perder um bom jogador de graça para qualquer outra equipe? É uma grande dúvida. Mas nessas últimas horas, a informação dada pelo canal, pela página Corujão Vascaíno, tá? É que o Vasco já tem agendado uma reunião com representantes do Puma Rodrigues para iniciar a discussão da renovação de contrato. Uma primeira conversa ela já aconteceu, mas agora o Vasco quer marcar uma reunião para avançar nas tratativas. É um pedido, inclusive, do próprio técnico Fernando Diniz, que gosta muito do Puma. E é também um desejo do próprio Puma Rodrigues, que deixa muito bem claro, sempre que perguntado, que gostaria de permanecer no cruzmaltino. Inclusive, a última vez que ele foi questionado sobre isso, ele respondeu: eu deixo para meus empresários que estão analisando e falando. Eu estou por fora, penso no jogo, na tabela e na Copa do Brasil. Seguir trabalhando e acreditando no time. Mas todo mundo que cobre o futebol do Vasco da Gama sabe muito bem que o desejo do Pumita é sim permanecer no nosso cruzmaltino. E se é o desejo do Puma uma permanência, é um desejo também do Fernando Diniz. Se liga só nas palavras do técnico Diniz, na entrevista coletiva após a vitória contra o Bahia, quando ele foi perguntado sobre a permanência do Puma Rodrigues no Vasco e respondeu sem nenhuma dúvida que o desejo dele é que o Puma fique no Vasco da Gama. E já fez até um pedido à diretoria cruzmaltina. Ele é um jogador que eu tenho uma relação ótima com o Puma desde quando eu cheguei aqui. Eu já tentei levar ele para trabalhar comigo. Ele é um jogador que eu gosto, sempre falei aqui internamente que eu gosto e eu quero que ele permaneça. Ele é um jogador que tem qualidades muito importantes. Recaia sobre ele algumas críticas na questão da marcação, que comigo ele está cada vez melhor nesse quesito também. Ele é um jogador que é grande, jogador alto, jogador forte, jogador rápido e que sempre jogou de lateral. Então, um jogador com essas características, não tem por que ele marcar mal. A questão, ao meu ver, é uma questão mais de orientação, de treinamento, de cobrança. E eu acredito que o Puma ele tem muito ainda para evoluir. Ele é um jogador que eu gosto bastante. É um jogador que tem um poder de decisão muito grande. Bate muito bem na bola. É um jogador que ajuda muito também na bola aérea defensiva e ofensiva. E eu, na minha concepção, ele é um jogador para ficar no Vasco com toda certeza. Bom, amigo vascaíno, eu tô aparecendo aqui rapidinho para dar um aviso muito importante para todos vocês. O negócio é o seguinte: o canal do Gigante Agora tem um canal de cortes, que é o Bastidores do Gigante Vasco. Lá você terá acesso a todos os cortes dos vídeos aqui do nosso canal. Por exemplo, surta a imprensa, mídia revoltada com Coutinho, vídeo de 3 minutos e 54, grande reforço em breve. Diniz vai ganhar grande nome, 3 minutos e 6. Rayano Barcelona, urgente, 6 e 28. O que significa? Eu, Lucas, estou pegando os vídeos do canal do Gigante Vasco e postando nesse canal Bastidores em corte. Por exemplo, esse vídeo que você está assistindo agora. Caso você chegue à noite e não consiga ver um vídeo que foi postado aqui, você vai lá no canal Bastidores do Gigante Vasco, que ele vai estar em cortes para você com as melhores e mais importantes partes. Mais um conteúdo novo para você assistir e ter sempre acesso às últimas informações do nosso Vascão. O link desse canal vai estar aqui no comentário fixado. Corre,
inscreva também por lá e vá acompanhar o nosso Vascão de todas as formas possíveis. Sempre o canal Gigante Vasco fazendo o melhor conteúdo para você. Bom, amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, Fernando Diniz quer muito a permanência de Puma Rodrigues no nosso Vascão. Você também concorda? Deixe aí, é claro, a sua opinião nos comentários. E bom, amigo, prosseguindo aqui no vídeo, falando de sul-americano para sul-americano, falamos agora do Puma, que é um uruguai, e vamos partir para falar agora sobre um argentino, que é Pablo Verratti, né? E olha, amigo, que fase do Pablo Verratti no nosso Vascão, né? O atacante que era o nome que o torcedor vascaíno sempre esperou nesses últimos anos, de fato, né? Desde o meio de 2023, como a salvação, a esperança do setor ofensivo do nosso Cruz Maltino, vive um momento de fato muito ruim. Para você ter noção, o último gol marcado por Pablo Verratti com a camisa do Vasco da Gama foi lá no dia 31 de agosto. Vai completar agora, nessa próxima quarta-feira, um mês sem gol do Pablo Verratti. Gol contra o Sport, na vitória do Vasco pelo placar de 3-2 dentro da Ilha do Retiro. É importante lembrar, esse gol marcado por Verratti foi de pênalti. O outro gol que o Verratti havia marcado foi contra a equipe do Corinthians, dia 24 de agosto. Gol marcado também de pênalti. O último gol marcado por Pablo Verratti, com bola rolando, foi contra a equipe do Mirassol, lá no dia 2 de agosto, há quase 2 meses. Então ainda assim, é nítido, a fase do Verratti é ruim. Um jogador que há quase 2 meses, né, não faz um gol com bola rolando. As coisas para o Pablo Verratti não estão funcionando. O atacante argentino vive um momento muito ruim. Isso fica ainda mais nítido após a partida contra o Cruzeiro, que o técnico Fernando Diniz entendeu que a fase do atacante argentino não é de fato boa. Na vitória do Vasco pelo placar de 2-0 nesse último sábado em São Januário, aconteceu uma cena muito incomum, exatamente com o atacante, que foi ele ter sido substituído logo no início da segunda etapa. Verratti tem 3 anos de Vasco, ele chegou ao Vasco no meio de 2023. E de lá para cá, são 124 partidas com a camisa do nosso Cruz Maltino. São muitos jogos, né? Um jogador que definitivamente, ao meu ver, ainda não é um ídolo, mas entrou para a história do Vasco. É um jogador que você, eu, todos nós, vamos lembrar do Pablo Verratti por muitos e muitos anos. Você é aquele jogador que teu filho vai vir, o teu neto vai vir e você vai falar do Pablo Verratti em determinado momento. Que ele entrou para a história do Vasco da Gama é algo nítido, mas não é um ídolo. Passa longe, inclusive, de ser um ídolo do Vasco da Gama, mas está construindo uma história bem legal durante esses quase 3 anos de Vasco da Gama. Aliás, 3 anos em si de Vasco da Gama, 124 partidas. E durante todo esse período, para você ter noção, durante 124 jogos, o atacante ele saiu mais cedo de campo apenas uma vez, no jogo contra a equipe do Juventude na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro desse ano, quando ele sai e dá lugar ao GB, aos 12 minutos do segundo tempo. E agora, nesse último sábado, isso novamente aconteceu. O Verratti sai para dar entrada ao David, também aos 12 minutos da segunda etapa. Ou seja, o que é comum para o vascaíno, que é ver o Verratti jogando os 90 minutos. Quando sai ali por volta dos 30, 35, 40 minutos do segundo tempo, aconteceu de uma forma diferente desse sábado. E isso fica mais do que nunca nítido. Que o limite do torcedor com o Verratti já chegou há muito tempo. Mas agora também o técnico Fernando Diniz está passando a entender que a fase do Verratti é ruim e talvez o melhor venha a ser poupado. Ele até diz na entrevista coletiva que o jogo estava ficando com muita transição e por isso ele optou por tirar o Verratti e o Nuno para botar jogadores mais rápidos como Andrés Gomes e David. Mas, assim como foi contra o Cruzeiro, assim como já havia sido contra o Bahia, assim como vai ser na quarta-feira, depois de amanhã, contra o Palmeiras, talvez não seja momento do Verratti estar em campo, mas fora dele, né? A grande importância, acima de tudo, do que se foi visto no sábado é a torcida aplaudiu e eu achei isso muito legal. O Verratti sai de campo e a torcida aplaude e grita o nome dele, mostrando nitidamente um apoio a um atacante que foi fundamental para o Vasco nesses últimos anos. O certo é, sábado o Verratti ficou fora. Diniz tirou ele aos 12 minutos do segundo tempo
por entender que não era mais um jogo para o atacante argentino. E talvez, depois de amanhã, contra o Palmeiras, o Verratti fique fora de novo. Porque, sinceramente, contra o Palmeiras no Allianz, eu não sei se é um jogo para o atacante argentino, não. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Amigo vascaíno, uma nova fase do nosso Vascão. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Fala Gigante, segundo vídeo dessa segunda-feira. E já já eu vou estar de volta com aquele nosso Boa Noite Gigante, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas!